Oi, gente. A mídia corporativa brasileira está predominantemente distorcendo as falas do senador Jacques Wagner para atingir politicamente Lula. É muito importante que vocês divulguem esse vídeo para que isso fique claro para as pessoas. Aqui na Folha de São Paulo é até um dos melhores títulos, porque diz Lula passou do ponto sobre o Holocausto, mas é indignação de um humanista. Mas como eu vou mostrar para vocês em outros títulos, a mídia corporativa ela pega o elemento que ela pode utilizar com maior crítica a Lula, da fala de Jacques Wagner, e coloca isso em destaque. E minimiza aquilo que Jacques Wagner está elogiando da fala de Lula. Essa é uma estratégia da mídia corporativa para usar politicamente a fala de Jacques Wagner contra Lula. E vale a pena dizer, a mídia corporativa está sendo até pior na televisão. Na televisão, o uso que ela fez da fala de Jacques Wagner foi até pior do que a mídia corporativa impressa, ou escrita. Mas olha só o que diz a CNN Brasil. Líder do governo disse a Lula que o presidente não deveria ter comparado guerra com o Holocausto. Eu vou mostrar para vocês, o Jacques Wagner só usa a expressão guerra duas vezes, e em duas vezes em contextos muito específicos para criticar coisas específicas, Mas enfim, mesmo assim eu discordo do uso da expressão guerra porque o que está acontecendo em Gaza não é guerra, é um massacre, é um genocídio, mas enfim. Não se usa o Holocausto como comparação, diz Wagner após fala de Lula, no Poder 360. E só no subtítulo eles colocam: o senador afirma ter conversado com o presidente e reforçou apoio ao que foi dito sobre Israel. Ou seja, você coloca no título, reparem. O G1 é ainda pior. Jacques Wagner diz a Lula que o presidente não deveria ter comparado guerra em Gaza com o Holocausto. Aqui, fere sentimentos inclusive meus, diz Wagner sobre a comparação de Lula. Aqui tem o quê? Jacques Wagner contraria Lula e critica a comparação entre Israel e Hitler. Percebam como as manchetes elas buscam fazer a pessoa acreditar que Jacques Wagner está sendo extremamente crítico de Lula, está fazendo uma coisa dura, está contrariando ele com força. Mas quando você vai ler o que de fato Jacques Wagner falou, predominantemente Jacques Wagner está elogiando Lula e está fazendo um pequeno reparo a um aspecto bastante específico da fala de Lula. Vejam o que disse Jacques Wagner. Para mim, a única coisa que, vamos dizer, passou do ponto foi a comparação, porque eu acho que aquele episódio, o Holocausto, que foi a maior barbárie do século XX, é um episódio único. Agora, a indignação do presidente, se eu puder apostar, é a indignação da ampla maioria dos seres humanos do mundo. E quando foi perguntado mais diretamente como ele recebeu a fala de Lula, ele disse: a fala do presidente é mais uma vez a indignação de um humanista com aquilo que está acontecendo na faixa de Gaza. Não há, na minha opinião, quem possa concordar com o que está acontecendo. Seria a mesma coisa se eu chegasse ao Rio de Janeiro ou em qualquer lugar para tentar alcançar um traficante e bombardeasse o bairro inteiro. Na minha opinião, isso não se justifica. Percebam que a ênfase da fala de Wagner é para criticar as ações do Estado de Israel. Mas qual é a ênfase da maioria das reportagens? Destacar como se ele estivesse criticando duramente o presidente Lula. Isso é feito por quê? Isso é feito porque a mídia corporativa quer aproveitar a fala de Jacques Wagner para atingir politicamente nesse momento Lula. É muito importante que as pessoas compreendam isso com clareza. Vamos ver as duas vezes que ele usou a palavra guerra. Ele usou Segunda Guerra Mundial, mas quando ele usou para se referir ao conflito, vamos ver? Ele está dizendo aqui, sobre o Netanyahu, ele tem uma maioria apertada lá, e na minha opinião ele acaba usando a guerra para tentar inclusive ganhar mais popularidade. Então ele está dizendo, falando do sionismo, embora eu discorde que isso não há guerra, mas enfim. E ele usa também Segunda Guerra, e aqui, nós estamos vivendo uma guerra de fanáticos, o Hamas de um lado e Netanyahu do outro, para expor a questão do fanatismo. Esses são os únicos dois momentos que ele usa a expressão guerra na entrevista com a Folha. Para pegar um exemplo, ele não usa isso com frequência e usou para criticar o sionismo e para criticar o fanatismo. Foram esses dois momentos. Mas percebam os títulos.
né? Comparado guerra no CNN Brasil. E no G1, comparado guerra, não deveria ter comparado guerra. Ou seja, isso daqui demonstra intencionalidade, né? E agora eu quero fazer um reparo à fala do Jacques Wagner, com todo respeito a ele, porque eu acho que predominantemente o que ele disse foi correto. Eu só discordo desses dois usos da expressão guerra e de uma outra coisa. Que sim, do ponto de vista histórico e do ponto de vista de escala, ou seja, do ponto de vista de conjuntura histórica e do ponto de vista de escala, o que aconteceu durante o período da Segunda Guerra Mundial, que os nazistas fizeram com os judeus, e a parte dos nazistas com os judeus não é guerra, é genocídio. Isso daí, em termos de escala, em termos de conjuntura, é diferente. Nós estamos falando de 6 milhões de judeus e agora 30 mil palestinos, e a conjuntura histórica e política é diferente, obviamente. Mas do ponto de vista moral, do ponto de vista de ser um genocídio, é comparável. Então, embora você possa dizer que existe uma diferença histórica e de conjuntura, que realmente numa análise histórica faz sentido levar em conta, e de escala é diferente, mas em termos morais faz sentido a hipérbole, sim. Hipérbole é utilizada na política, né, muitas vezes para atingir objetivos políticos maiores. E Lula, e eu vou analisar isso mais em um outro vídeo, faz isso justamente criando um espaço narrativo, um espaço discursivo para que o Estado de Israel seja criticado. Mas existe um outro motivo importante para falar sobre isso, que é o uso do sionismo da Segunda Guerra Mundial e do que aconteceu com os judeus. Eu vou mostrar para vocês uma fala de Netanyahu de 2015, né? E vamos refletir juntos sobre essa fala. Espera aí, deixa eu só botar o som aqui. Vamos lá. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. Agora eu vou repetir o mesmo vídeo dizendo o que é que o Netanyahu falou. Netanyahu, o atual primeiro-ministro de Israel, disse: Hitler não queria exterminar os judeus na época, né? Olha só, quem diz isso é ele. Ele queria expulsar os judeus e Haj Amin al-Husseini, um palestino, foi até Hitler e disse que se você expulsá-los, todos eles virão aqui. Então o que eu devo fazer com eles? Hitler perguntou ao palestino. E ele disse, queime-os. Ou seja, em 2015, Netanyahu disse que um palestino e não Hitler teria sugerido, indicado, né, o Holocausto. Até mais preciso dizer sugerido que planejou, né? A palavra planejou não é a das mais adequadas do GN, mas ele teria dito que a sugestão, a indicação para a realização do Holocausto teria vindo de um palestino. Os sionistas, eles usam do Holocausto. E isso demonstra como é importante também, estrategicamente, o uso que Lula fez para tocar na ferida do sionismo e expor como eles fazem esse uso. Né? Como eles fazem esse uso. E agora, o que está acontecendo em Gaza, do ponto de vista moral, sim, faz todo sentido ser comparado, faz todo sentido porque isso daí ajuda a criar o espaço discursivo para se combater o que está acontecendo lá e para se buscar um cessar-fogo. E a fala de Lula, junto com a fala de muitos outros líderes mundiais, está se somando justamente para pressionar por cessar-fogo. E eu vou analisar isso em mais profundidade em um vídeo na sequência. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.